Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós vamos estudar a aula 66 de Língua Portuguesa para o nono ano. Para nossa aula de hoje, você vai precisar ter em mãos o seu caderno de língua portuguesa, caneta e lápis, borracha e apontador. Será necessário que você anote tudo que a gente vai aprender nesta aula. E o assunto a ser estudado hoje são os vícios de linguagem. A gente já vem aí de uma sequência de aulas estudando as figuras de linguagem e hoje nós vamos então conhecer os vícios de linguagem. Quais são os objetivos? Identificar os vícios de linguagem como desvios do padrão da norma culta e conhecer quais são os vícios de linguagem. Então vamos lá, né? Primeiro vamos saber o que é isso. A própria palavra vício já não nos remete a algo assim tão bom, não é mesmo? Então os vícios de linguagem são desvios gramaticais que ocorrem por descuido ou até mesmo por desconhecimento das normas da nossa língua portuguesa. Esses desvios podem ocorrer, então, em diferentes níveis linguísticos, né? Em relação à fonética, semântica, ou até mesmo a sintaxe, ou ainda a morfologia. Muito bem, então nós vamos agora compreender um pouquinho melhor, né? Esses vícios de linguagem. Começando pelo nosso conhecidíssimo pleonasmo vicioso. O pleonasmo, que é uma figura de linguagem, né? Então nós temos lá o pleonasmo literário, que é um tipo de pleonasmo muito usado nos poemas, né? No meio literário. Mas nós temos também alguns pleonasmos que são chamados viciosos, né? E o pleonasmo vicioso, que nada mais é do que uma redundância, é a repetição de uma informação desnecessária na frase que vai estar reforçando uma ideia que eu já disse, né? Então eu vou estar sendo redundante de forma desnecessária, porque a palavra que eu já empreguei, ela já pressupõe aquilo, então eu não tenho necessidade de reforçar. O pleonasmo vicioso a gente deve evitar. Então, quando nós dizemos assim, vamos entrar para dentro de casa, esse entrar para dentro é um exemplo de pleonasmo vicioso. Por quê, gente? Porque entrar já é uma ação que pressupõe que seja para dentro, não é mesmo? Então, eu não preciso usar o para dentro depois do entrar. Basta dizer, vamos entrar em casa. E ali, né, mais alguns exemplos. Suba para cima, desça para baixo. São todos exemplos de pleonasmos viciosos. Então, eu posso estar usando isso até por desconhecimento, né? Porque eu desconheço a norma. Então, agora, né, procura evitar esse tipo de expressão. Vamos falar agora também de um vício chamado solecismo. Olha que palavrão, né? Então, o solecismo, ó, qualquer erro ou falta contra as regras da sintaxe. Incorreção de linguagem. Muito bem. Então, o solecismo trata-se de um desvio sintático da língua. É muito comum nas linguagens orais, ou seja, na fala, né? E trata-se de erros de concordância, né? Então, eu faço a concordância incorreta, até por desconhecimento das normas gramaticais. Erros de regência verbal ou até mesmo nominal e utilização de termos no lugar de outros que são corretos gramaticalmente. Então, olha esse exemplo que a professora está dando aqui, ó. Nós todos falamos isso na nossa linguagem coloquial. Vamos no cinema. Ou em qualquer outro lugar, vamos no banheiro, vamos na escola, né? Então a gente sempre usa essa preposição de forma errada, tá?
O correto para essa frase aí seria dizer vamos ao cinema. Ou então, se eu vou dizer ao banheiro, vamos ao banheiro. Vamos à escola, né? Por quê, gente? Porque a regência correta para o verbo ir é a preposição a. É fácil da gente definir isso, né? Porque pense assim, quem vai a algum lugar. Então, pede o uso da preposição a. Quem vai não vai em algum lugar, ela vai a algum lugar, certo? Então, toda vez que eu estou transgredindo, né, alguma norma gramatical, estou fazendo algum desvio sintático, eu estou empregando um solecismo, que é um vício de linguagem, né? Muito bem. Barbarismo também é outro vício. O que é um barbarismo? É o uso incorreto da palavra ou do enunciado. Esse tipo de vício ocorre nos níveis fonéticos, que estão relacionados aos erros de pronúncia. Você vai concordar comigo que o nome barbarismo combina muito, porque a gente já vai ver uns erros bem grotescos, né? Mas existem, acontecem. Morfológicos, que consistem na irregularidade da palavra, ou ainda semânticos, que estão relacionados aos significados da palavra, certo? Muito bem. O barbarismo, ele é classificado em tipos diferentes. Então, quando a gente tem um barbarismo de forma silabada, né, também chamado de prosódia, que a gente já estudou, ortoepia e prosódia, né, consiste na mudança do acento tônico de alguma sílaba da palavra. Então, por desconhecimento da pronúncia correta, né, a pessoa acaba falando porque ela não sabe que a pronúncia correta não era assim. Como exemplo, nós temos ali, ó, gratuito, é o que está ali de cor diferenciada, né, de roxo. Tá mostrando ali um acento no i, porque a pessoa quando ela fala gratuito, mas a pronúncia correta desta palavra não é gratuito, é gratuito, né? Muito bem. É a mesma coisa com a palavra rubrica. Todo mundo diz rúbrica, né? Põe um acento lá no U, rúbrica. Várias pessoas falam assim. Então estão cometendo um barbarismo, porque a pronúncia correta é rubrica. Muito bem. Temos também a cacoépia. O que é uma cacoépia, gente? Pronúncia incorreta de uma palavra. Então, por exemplo, problema. Muitas pessoas falam problema e o correto é problema. Algumas falam assim até por dificuldade da pronúncia, né? Também acontece isso com a palavra cérebro. Como é que vocês ouvem falar a palavra cérebro? Que é com R, cérebro. Muitas pessoas falam cérebro, que não é correto. Então seria um caso de cacoépia, né? Pronúncia incorreta de uma palavra. Temos também dentro do barbarismo a cacografia, né? Cacografia tem a ver com escrita. Então, cacografia é quando a pessoa comete erros de ortografia. Então, a palavra deve ser escrita com a letra J, que é a palavra jeito, e ela escreve com G, né? Ela cometeu um erro ortográfico, né? E isso também acontece bastante. Muitos por descuido, outros por desconhecimento, né? Falta de leitura. Temos também dentro do barbarismo o chamado estrangeirismo, que tem a ver com termos estrangeiros, né? Então, por exemplo, a palavra show. Na verdade, essa palavra ela já se incorporou ao nosso vocabulário da língua portuguesa, mas show, na verdade, eu deveria usar a palavra espetáculo, né? Mas como ela já está incorporada à nossa língua,
Então eu falo show. Ah, vai ter um show, né, de tal dupla. Eu não vou dizer que vai ter um espetáculo, né? Então eu faço o quê? Eu faço um estrangeirismo. Às vezes, né, tem palavras que já estão incorporadas, mas tem palavras que acaba soando meio estranho, né? Fica até meio feio você falar palavras o tempo todo, palavras estrangeiras, sendo que a nossa língua tem as suas próprias, né? Então, alguns estrangeirismos devem ser evitados. Ambiguidade. Muito bem, já falamos numa aula a respeito disso, e a ambiguidade também trata-se de um vício de linguagem, tá? Por quê, pessoal? Porque a ambiguidade ela vai ocorrer quando, num determinado enunciado, existe duplicidade de sentidos, tá? Isso vai dificultar o entendimento do texto, né? Vai dificultar a compreensão, vai dificultar a comunicação. Então, tem certos enunciados que nós devemos evitar que fiquem ambíguos. Olha lá o exemplo. Roberto estava com Maria falando de sua mãe. De quem era a mãe? A mãe é do Roberto ou a mãe é da Maria? Né? Não ficou claro ali. Tá? Então, isso ali virou um enunciado ambíguo. Agora, pior do que isso, veja lá o que diz aquela charge que a professora colocou ali do ladinho. Ó. Aí sim, né, teve uma confusão geral, uma ambiguidade. Dona Geni, eu vim aqui porque os vizinhos estão reclamando que o seu cachorro está correndo atrás das pessoas de moto. Oxe, povo mentiroso! Seu guarda, meu cachorro nem tem moto. Né? Então, onde é que a frase ficou ambígua? Lá na fala do policial, quando ele disse que o cachorro está correndo atrás das pessoas de moto. Quem está de moto? As pessoas estão de moto ou o cachorro está de moto? Pela lógica, é claro que são as pessoas, mas de qualquer forma, a frase ficou ambígua, né? E aí a dona Geni foi defender o doguinho dela, né? O meu cachorro nem tem moto, como é que ele está correndo atrás das pessoas de moto? Então, ambiguidade, gente, cuidado, sejam claros, né, na fala, na escrita, não deixem esse canal aberto para uma dupla interpretação, porque você vai causar confusão, vai dar problema na comunicação, né? Então, é um vício de linguagem que a gente também tem que evitar. Temos também o chamado eco, né? Então, o eco ocorre com a repetição de palavras que rimam ou que têm a mesma terminação. É muito usado nos versos dos textos literários, né? Em poesias, mas se a gente usar em frases comuns do nosso dia a dia, que não seja uma poesia, né? Aí ele é considerado um vício de linguagem, né? Nos textos que não são literários. Olha lá o exemplo. Certamente realizamos o trabalho calmamente e alegremente. Então ficou meio estranho, né? Não soa muito legal esse mente, mente, mente ali, né? Terminando as 3 palavras. Isso aí não é uma poesia, então não vamos evitar, né, de usar palavras que rimam em textos cotidianos. Cacófato. O que é um cacófato, pessoal? Também a gente chama de cacofonia. E ele ocorre a nível fonético, né? Tem a ver com o som. Então, a cacofonia nada mais é do que um som que vai soar engraçado ou desagradável. Olha lá. Vi ela ontem pela manhã. Vi ela. Causou um som estranho. Viela é o que, gente? É uma via, uma ruazinha, né? Eu amo ela, moela, amo ela, moela. Moela é uma parte lá da galinha, né? Que a gente faz uma comidinha bem gostosa. Quem gosta de moela? Eu adoro, né? Dá pra pôr na sopa. Então ali, ó, o amo ela virou a palavra moela. Muito bem. E tem coisa pior ainda, né? Olha lá. Cacofonia, modo de falar ou de combinar sons, geralmente na fala, com efeito desagradável.
É um bilhete por cada pessoa, por cada. Porcada, a porcada, né? Porcada é muitos porcos juntos. Então, sou estranho, né? Na cacofonia, tem muitas junções de palavras que soam extremamente desagradáveis ou até mesmo engraçadas. Mas a professora poupou vocês porque tem umas que eu não tenho nem coragem de falar aqui, né? Muito bem. Hiato. O hiato é um vício linguístico que representa a repetição de vogais no discurso, provocando um fenômeno que a gente chama de dissonância ou discordância sonora. Olha lá o exemplo. Pode escolher, ou eu ou ela, ou eu ou é, né? Ficou estranho, certo? Provoca uma dissonância, uma discordância no som. Ou ouço esse CD ou ouço o outro. Quanto o, né? A gente quase que se embola para falar isso. Então, dissonância, né? Discordância sonora. O nome para isso é hiato. Colisão. Nossa, colisão lembra uma batida, né? A colisão é um vício linguístico também. Ele é parecido com o hiato, né? Em que ocorre a dissonância por meio de repetição de consoantes. Então, muitas consoantes, né? Lembra da aliteração? Mas a aliteração, se ela não for empregada no campo literário, ela vira uma colisão, ela vira um vício linguístico. O cultivo coletivo das comunidades camponesas, né? Tudo começando com a letra C, discordância sonora. Minha mãe me mandou mudar a malha. Também ficou estranho, virou um trava-línguas. E se ele não for empregado no campo literário ou como um trava-línguas, se eu for usar isso na minha fala diária, né, fica feio. Então, acaba virando um vício linguístico, né? O menino ali da foto tá até tapando os ouvidos, né? Porque tá muito ruim de ouvir isso. Plebeísmo. O que é um plebeísmo? Também um vício de linguagem que utiliza termos coloquiais como gírias e palavras de baixo calão. Então, toda vez que eu faço uso de gírias ou de palavrões, eu estou usando um plebeísmo, que é considerado um vício de linguagem. Somos irmãos do peito. Irmãos do peito é uma expressão popular que designa a cumplicidade entre as pessoas, né? Irmãos do peito, somos muito amigos. E olha lá então a charge. A onça, fiquei invocado com aquela parada, meu irmão, né? Uma gíria. Então isso é um plebeísmo. Gerundismo. E esse daqui é terrível, né? O gerundismo é o uso exagerado do gerúndio. Você já conhece o gerúndio, a gente já estudou. Gerúndios são os verbos que terminam em ando, endo, indo, né? Em NDO. Quando a gente faz uso exagerado do gerúndio, podendo usar uma outra forma, nós estamos cometendo aí um grave erro, né? Chamado de gerundismo, que também é considerado um vício linguístico. Muito bem. Então, no lugar de você usar um gerundismo, procure sempre por uma forma mais adequada, né? Uma conjugação mais adequada para substituir aquele gerundismo. Olha lá. Vou estar te telefonando logo no início das promoções. Vou estar te telefonando, né? Isso ali ficou muito ruim, soou muito estranho. Então, no lugar de usar esse gerundismo, substitua por simplesmente telefonarei logo no início das promoções. Não fica muito melhor? Estarei informando vocês das alterações no cronograma. Estarei informando. Troca por informarei. Informarei vocês das alterações no cronograma. Então, sempre que você puder, substitua, né? Por uma forma mais adequada e evite o uso exagerado do gerúndio. Muito bem.
Chegou então a hora dos exercícios. Vamos colocar em prática tudo que aprendemos nesta aula de hoje. Obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!